a Marielle, tenho 29 anos e pratico polidense há 10 anos. Sou proprietária e professora no estúdio Fly Angels. Eu preparei esse vídeo com o objetivo de abordar alguns conceitos e pensamentos a respeito do polidense na visão das alunas. Antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de contar um pouquinho da minha história para vocês, de como eu conheci o polidense, de como eu continuei e virei professora. Para praticar o polidense, eu tinha 18 anos, eu jogava vôlei e uma amiga do vôlei comentou que fazia aulas de polidense. E eu fiquei curiosa em saber o que era, eu nem sabia o que era o polidense, eu não sabia que era a barra vertical e fiquei curiosa em conhecer. Quando eu fui fazer a minha primeira aula experimental, eu não imaginava o que era o polidense. E quando eu vi a barra, eu fiquei super apaixonada, achei super legal, interessante. Eu fiz a minha primeira aula e me apaixonei mais ainda e decidi que não ia mais parar, que eu ia continuar. Eu era bem ruim de flexibilidade e tive que adquirir ao longo dos treinos. Essa em relação a não ter flexibilidade. Claro, no começo eu sentia dor, não tinha tanta força, mas isso não foi uma grande dificuldade para mim, porque eu me acostumei fácil com a dor e tive facilidade em relação à força. A flexibilidade eu tive muita dificuldade no início, mas continuei treinando, persistindo até conseguir adquirir. A minha motivação para continuar foi o desafio de superar a mim mesma e não a superar uma outra pessoa. Então eu via que a cada aula eu melhorava alguma coisa, a cada aula eu evoluía, nem que fosse encostar a mão no pé, porque eu tinha muita dificuldade, mas o que me motivou foi isso, saber que era uma superação a cada aula e a cada aula eu tinha uma nova conquista e tinha muito ainda o que alcançar, muito o que conquistar, e isso para mim era um desafio. Vamos lá? Olá, eu sou a Cecília, eu tenho 34 anos e eu pratico pole há 6 anos. Meu nome é Thaís Polakiewicz, eu tenho 33 anos e eu comecei a fazer polidense em março de 2018, então eu já tô aí com 2 anos e alguns meses. Oi, tudo bem? Meu nome é Flávia, tenho 35 anos, né? Gabriela, tenho 30 anos, eu pratico pole há 7 anos. Oi, meu nome é Renata, eu tenho 33 anos. Eu pratico polidense, já estão para completar 6 anos. Porém, não foram 6 anos direto, né? Eu tive aí alguns intervalos por conta da maternidade. Fiquei um tempinho afastada, até que eu me sentisse pronta, preparada para retomar aí a minha rotina de antes de semana. Meu nome é Francine Rodrigues, eu tenho 24 anos e pratico polidense há exatos 6 meses. Eu chamo Renata Bussaga, eu estou com 30 anos, estou fazendo pole há 7 meses. Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina, tenho 34 anos e eu vim aqui hoje falar um pouquinho do polidense para vocês. Eu já pratico pole, já tem 6 anos. Oi, Fly Angels, tudo bem? Vim gravar hoje o vídeo para contar um pouquinho da minha história no pole e vou começar me apresentando. Meu nome é Mariana, eu tenho 22 anos, eu faço polidense há 1 ano e 7 meses. Olá, quarenteners! Bom, vou gravar as respostas que a Mari pediu. Vou ler a pergunta e a resposta. Seu nome? Meu nome é Rosiana e todo mundo me chama de Rô ou de Rosa. A sua idade? Eu tenho 32 anos. Quanto tempo você pratica polidense? Eu já pratico há 6 anos. Sou Lucimária, tenho 50 anos, pratico polidense desde setembro de 2017, estão quase 3 anos. Oi gente, meu nome é Sibeli, tenho 43 anos, faço pole desde 2016. Meu nome é Kênia,
tenho 35 anos e pratico poli há 6 anos. Oi, gente, meu nome é Letícia, eu tenho 18 anos, eu pratico polidense há 1 ano e Como eu conheci a modalidade do poli, foi através da Mari, né? Nós somos vizinhas, nós moramos aqui no mesmo prédio. E aí, logo que a Mari mudou pra cá, a gente começou a conversar e ela falou que era professora de polidense, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu gosto muito de esporte e aí decidi fazer uma aula com ela experimental e eu amei, né? O que dizer dessa modalidade, né? No começo é complicado porque além da força, o corpo dói demais, né? As partes de travas do corpo, pé, joelho, coxa. Então, assim, tem que ter paciência, porque a evolução do poli, ela é muito gradativa, né? Então, você não percebe grandes evoluções no começo e sente a dor. Então, é para pessoas que querem persistir. Como eu sou uma pessoa curiosa, né? E gosto muito de várias modalidades, já treinei crossfit, gosto de musculação, gosto de corrida, então eu não tive tanta dificuldade, né? Eu iniciei sozinha, assim, por conta própria. Um belo dia eu vi a postagem no Facebook, vi que tinha aqui na cidade e me perguntei, né, por que não? Sempre fui desajeitada, sempre tive problemas com a minha autoimagem, problemas de segurança, de autoestima. Falei, não custa tentar. Cara e a coragem, cheguei lá um belo dia sozinha e fui fazer minha matrícula. modalidade do polidense, porque eu sempre gostei de esportes diferentes, nunca gostei de ir na academia, andar de esteira, acho ruim. E eu tenho uma amiga, que hoje é polyfriend também, que fazia já há muito tempo, e eu falei, Rafa, como que é? Legal, né? Me conta, eu tenho muita vontade, parece ser super legal dela. Você tem que ir, marca, vale a pena, faz uma aula experimental, caso você goste, daí você continua. Daí eu fui, mandei mensagem pra Fly e marquei minha aula experimental. E amei, desde a primeira aula. Iniciei quando teve um curso de workshop, né? Onde fui convidada por uma amiga que já fazia o pole 2 meses. E foi aí que daí eu conheci a modalidade. Aí eu iniciei porque nesse workshop teve aí um sorteio, no qual eu ganhei 1 mês, né, de aula grátis de pole. E aí foi aí que eu iniciei e não parei mais. Eu conheci o polidense por meio de algumas amigas minhas que eu via que faziam e me chamou a atenção. Mas eu estava fazendo academia, já fazia uns 2 anos mais ou menos, e resolvi procurar alguma coisa que fosse mais diferente, sabe? Menos repetitiva, que me desafiasse um pouco, né? Poli, por causa de uma novela que eu vi da Flávia Alessandra, que eu fiquei apaixonada a hora que eu vi ela praticando o poli, os exercícios. Então foi um motivo para eu começar. O polidense foi uma aluna que comentou que ela fazia polidense e convidou as meninas que estavam na aula naquele dia a conhecer. E a curiosidade me levou. Eu não tinha nem ideia do que era um polidense. A minha dificuldade maior no início foi a questão de atrito da pele com a barra. Isso é uma coisa que no início foi bastante difícil, incomodou bastante, mas aí você vai adaptando, né? Todo mundo falava, a primeira é a mais complicada, a primeira aula é a mais complicada, depois você vai se acostumando. E isso fez com que eu voltasse. Atividade física, que eu pudesse fazer algo para estar em movimento, mas que não fosse algo maçante, que não fosse algo por obrigação, algo forçado, porque eu já tinha tentado algumas atividades que eu acabei abandonando porque eu não me sentia confortável por diversos motivos. E eu tinha muita curiosidade sobre o poli, já tinha pesquisado e em Sorocaba não tinha muitas opções. Tinha uma única escola, que eu cheguei a entrar em contato, mas não fiz nenhuma aula com eles. Depois de alguns meses, ainda curiosa, ainda com isso na cabeça, eu vi que abriu a Fly Angels em Sorocaba. Então eu entrei em contato, me senti muito acolhida logo no primeiro contato e na primeira semana eu agendei uma aula experimental e não parei nunca mais.
Fui procurar o poli porque estava cansado das mesmas coisas. Sempre fui uma pessoa que sempre fiz academia, sempre pratiquei exercícios, sabe? E um dia, numa conversa entre a minha prima e a amiga dela, a gente surgiu esse assunto de poli. Tem uma escola assim, assim, assim. E eu lembro que eu pesquisei entre 3 escolas. Comecei num estúdio, o Espaço Divas, lá na Rua da Penha, né? Lá foi onde eu comecei. Foi o meu primeiro contato, assim, que eu tive, né? Diretamente com o poli. Fiquei lá durante 2 anos. Que foi onde eu, desenvolvi essa paixão, né? Que hoje eu pratico até hoje, né? Que foi aonde eu comecei. Depois de 2 anos eu vi que já não estava dando mais certo aonde eu estava, que foi aonde eu fui pra Fly, que é onde eu tô até agora. Eu comecei quando minha irmã conseguiu me convencer a eu ir em uma aula experimental e de lá pra cá eu não parei mais, adorei. Minha maior dificuldade no começo foi em relação à força e segurança mesmo, que você vai adquirindo com o tempo. No momento que eu tava buscando autoestima, e foi muito bom, né? E o que mais eu tive dificuldade no início foi justamente isso, me olhar no espelho e me aceitar do jeito que eu era, mas com o tempo isso foi melhorando. Modalidade é através de uma amiga que também chama Gabriela, que me levou um dia a fazer uma aula experimental. Eu experimentei e nunca mais saí. Hoje ela não faz mais, mas eu continuei. A minha dificuldade no início foi a teimosia, que isso eu acho que é a ansiedade, na verdade. De querer fazer tudo na primeira aula, de inverter, enfim, tudo na primeira aula. E também a flexibilidade, que na verdade isso é um problema até hoje, né? Eu iniciei a atividade, eu estava em busca de alguma atividade física que trabalhasse não só o meu corpo, mas também alguma coisa a mais. Eu queria complementar o que eu já faço na academia, a musculação. Eu estava procurando algo diferente. A minha maior dificuldade no início, além de física, eu tenho problema nas minhas articulações, eu tenho bursite, eu tenho tendinite nos pulsos, no joelho. Então, além dessa questão física, ainda entrava uma questão de, puxa vida, o que vão pensar de mim, né? Nossa, fazendo pole dance, o que as pessoas vão falar? Então, eu tinha um alto preconceito em relação ao esporte. No início eu tive muita dificuldade, né, por causa que você não conhece ainda, tal. Eu fazia academia, então em questão de algumas habilidades de força eu até consegui. Só que tinha outras que flexibilidade, né, eu não tinha. Só que o pole, quando você conhece, aparentemente você olha e você acha assim, é muito difícil. Só que conforme você vai fazendo, algumas coisas, nem tudo é força, né? E nem tudo é flexibilidade, claro, precisa muito dessas forças. Porém, algumas coisas são jeito também, e é nisso que o pole me fez me apaixonar. Porque assim, eu não tenho flexibilidade, não sou flexível. Porém, eu gosto muito porque trabalha na parte de força. Alguns movimentos são jeitos, né? Não é nem tanto a flexibilidade. Então, no início, eu acho que as minhas principais dificuldades no início foram aprender a lidar com a dor das travas, né? Porque elas são doloridas. No começo parece uma coisa surreal, mas depois você acostuma, às vezes você tá tão empolgada ali fazendo o move que deu certo que você nem lembra mais. E aí a dificuldade também de perceber que eu precisava de mais força para fazer algumas coisas, né? Tem muitos moves que você percebe que você precisa trabalhar muito para conseguir. E na verdade isso acaba virando uma motivação mais do que uma dificuldade, né? Porque você quer conseguir aquilo e você batalha para conseguir aquilo e depois comemora, né? Então, no início, particularmente,
A minha maior dificuldade foi com relação à força. Eu não tinha força nenhuma, então foi muito difícil essa questão de subir na barra, de aguentar em determinados movimentos todo o peso do meu corpo só com as mãos, ou só com os braços, ou só com as pernas. Então, assim, essa questão do peso foi muito complicada, porque eu realmente não tinha condicionamento para isso, condicionamento nenhum, até porque eu sempre fui bem preguiçosa. No início, a dificuldade no início foram os exercícios de ponta cabeça, até mesmo por insegurança. Depois dos 25 você passa a ter certos medos que você nunca teve. E também medo de sentir dor. No início. A minha dificuldade pessoal no início foi a aceitação do meu corpo, para uma modalidade que é considerada muito sensual e delicada. E a minha dificuldade técnica era a força nos braços que eu não tinha. Início. Então, a minha dificuldade no início foi que eu não tinha muita coordenação, eu acho. No meu ponto de vista, eu não tinha muita coordenação para fazer as coisas. Perna de fora, perna de dentro, era muito confuso. Dependendo do movimento ainda é, mas no começo era mais. E eu não tinha nem um pouco de força. E claro que com o tempo eu fui adquirindo. Bom, as minhas maiores dificuldades iniciais eram em relação às minhas inseguranças. Então, eu chegava lá, eu via meninas fazendo um monte de coisas legais, eu achava que eu não ia conseguir fazer nunca aquilo. Eu achava que eu não ia conseguir subir na barra, era muito difícil subir na barra, pra mim, né? E eu vi outras meninas fazendo com tanta facilidade. E em relação ao meu corpo também, né? A gente tem que usar roupas curtas. Inicialmente eu ia com blusinhas que me atrapalhavam muito. Essas roupas me atrapalharam bastante no começo, porque eu me sentia insegura. Então essas eram as minhas... Foi a minha maior dificuldade no início. Eu acho que a maior dificuldade de todo mundo, independente de ser novo, velho, magro, gordo, alto, baixo, eu acho que é mais a insegurança. Eu tenho muitas dificuldades que eu sei que eu mesmo me prejudico, que tudo que eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou cair e morrer, entendeu? E eu sei que não é bem assim. Porque até então eu nunca caí, nunca morri, né? Então, mas isso são coisas que é da gente e não tem como tirar, a gente vai trabalhar isso pra aceitar. Ainda tenho bastante dificuldade, coisas que a gente vai trabalhando, né? Só que, tipo, uma coisa que eu acho muito gostoso no pole, que é toda vez que você vai e você consegue uma coisa, é muito gratificante, entendeu? Tipo, você vai lá, faz um movimento e você consegue. Tipo, semana passada você não conseguiu e nessa semana na outra você vai lá e consegue. Isso é muito gratificante, sabe? A minha maior dificuldade até hoje é a parte de flexibilidade, porque eu tenho mais força do que flex. Até hoje, por preguiça também. Eu vou continuar praticando. É um desafio muito grande e eu acredito que tem muito de conquista. A gente olha os movimentos e a gente fala, nossa, nunca vou conseguir fazer isso. E aí, depois de um tempo, né, que você vai se desenvolvendo, vai criando força, vai criando flexibilidade e você consegue, surreal, a felicidade. Eu treino desde janeiro de 2020, né? E tô super feliz. Envolve muita concentração, né? Várias habilidades. Então, mobilidade, força, concentração, consciência corporal, né? Eu acho muito bacana. Eu acho que é um grande desafio, né? E é uma aula bem acrobática. O que me motivou a continuar o pole dance foi que é um desafio pessoal. A cada semana que você vai, você evolui muito. E na primeira vez que eu fui, eu olhei tudo aquilo e falei, isso não é pra mim. Eu nunca vou conseguir fazer o que essas meninas fazem.
E eu me preocupava muito com o tempo. Ai, nossa, você faz esse movimento faz quanto tempo? Aí quando elas respondiam, eu fiz em uma semana, eu fiz em um mês, e eu não tinha feito ainda, eu pensava, não, eu vou continuar até eu conseguir, porque não é possível eu não conseguir. Então é esse desafio que me fez continuar e que me faz estar até agora. Entendeu? E o que me motivou a continuar é isso, é a superação, é eu gostar, tipo, de cada semana, de conhecer novas pessoas, de estar lá ajudando, de estar incentivando, entendeu? Já aconteceu de eu estar lá na aula e outras pessoas que iam lá fazer, tem a Carol. A Carol não é uma pessoa, tipo, normal, entendeu? A Carol não é aquelas pessoas assim, entendeu? Dá pra fazer, é possível fazer. Isso acho que é uma coisa que incentiva a gente a continuar. Acho que é por isso que também eu continuo, entendeu? E eu descrevo um dos escapes que eu tenho da vida, entendeu? Dos problemas. Você vai lá, é o momento que você esquece de tudo, pensa somente ali no que você tem que fazer naquele momento. É a terapia, entendeu? O que me motivou a continuar praticando polidense foi a minha conquista a cada novo movimento, a cada novo passo de coreografia que eu aprendia, a cada conquista das minhas amigas também, a cada incentivo e motivação que elas me davam, e principalmente pela minha autoestima e pela minha autoconfiança, que foi muito trabalhada e que aumentaram e melhoraram muito durante esses últimos meses que eu pratiquei o polidense. Então, foram os desafios. Eu queria estar sempre me desafiando a tentar e conseguir. Então, acho que é isso que me motivou. E de ver alunas mais avançadas fazendo, conseguindo, eu falo, nossa, um dia eu posso ser uma delas. Polidense. Bom, superação, né? Por causa dos desafios, então você se supera muito todos os dias de aula. E que mais? Melhorou muito a autoestima, então é um esporte que faz muito bem pra gente, acho que mais do que outros. O que te motivou a continuar praticando? O que me motivou foi justamente isso, de cada um ter seu tempo. Então, eu não tô lá pra competir com ninguém e ninguém tá lá pra competir comigo. De forma geral, é um ambiente muito acolhedor. A Fly Angels tem pessoas incríveis, é um ambiente muito acolhedor, mas é uma coisa que se ouve muito sobre o poli. Em vários lugares, pessoas que praticam em outras escolas, eu sempre ouço falar muito sobre isso, assim, que é um ambiente onde tá todo mundo ali torcendo pelo outro. Então, eu não tô ali competindo com ninguém e eu fico feliz quando alguém consegue fazer um movimento e as meninas ficam felizes quando eu consigo fazer algo que eu tô com dificuldade e tá todo mundo ali se apoiando. Então, isso foi uma das coisas que me fez ficar, assim. Bom, eu acho que o polidense, ele é pra todo mundo. É uma atividade que é pra todo mundo. Tanto que existem vertentes dentro do polidense. Então, se você não se identifica com uma, você pode se identificar com outra. Tem coreográfico, tem poliarte, tem o exótico, tem o sensual, tem o fitness. Então, tem espaço para todo mundo. Para todos os tipos de corpos, para todas as idades. É uma modalidade que ela não exclui as pessoas, isso é muito legal. O que motiva a continuar é justamente esse aprendizado diário. Então, todo dia é um movimento novo que você aprende, ou um movimento que você repete, você deixa ele mais limpo, você lapida esse movimento. Então, assim, os que o corpo faz são maravilhosos. E isso me motiva a cada aula estar indo buscar algo novo. Também que é prazeroso você fazer com mais facilidade um movimento que você tinha dificuldade no começo e você vai ganhando fluidez nesse movimento, mais limpo, mais bonito, conseguindo emendar um movimento no outro. Então isso é o que motiva a cada aula. Eu descrevo o polidense com uma modalidade apaixonante, uma modalidade assim fascinante.
E para você saber o que é só experimentando. Então, para alguém que tenha vontade de iniciar, eu digo, vai, experimenta, para você ver qual é que é. E ele me deixa cada dia mais para continuar. Por causa disso, o pole é uma novidade que, assim, cada movimento que a gente faz, a gente se apaixona, porque hoje você não consegue fazer. Às vezes amanhã, e você continua treinando, daqui umas 3 semanas sai o movimento que você tava, tipo, tanto querendo fazer. Nossa, daí isso que é apaixonante. E é o que eu gosto muito hoje. E por isso que até hoje eu tenho de conquistar cada dia, né, o movimento novo. A gente vê vídeos, a gente vê fotos, a gente vê umas figuras que parecem impossíveis, e aí de repente numa aula, quando você vai ver, você tá lá, fazendo aquela figura que parecia que você não quer conseguir, e a sensação disso é muito legal. Essa motivação é me superar sempre, né? E a gente nunca termina de se superar, né? Então a gente continua querendo fazer pole dance sempre. Atividade pole dance. Eu considero o pole dance um esporte muito completo, né? Nas aulas a gente trabalha desde o aquecimento, flexibilidade, equilíbrio, força, tem a parte de coreografia também, os giros, e aí movimentos na barra, que aí esse sim, exigem um pouquinho de coragem, né? E as aulas são muito dinâmicas, elas são divertidas, a gente sempre conhece muita gente legal, se apoia, se ajuda, torce uma pela outra, e o tempo passa rápido, né? O que me motivou a continuar praticando foi que quando você tá dentro e você conhece pessoas, e graças a Deus eu tenho tido instrutoras incríveis, 2 na verdade, 2 instrutoras incríveis e outras que eu conheço mais, desmistifica que o pole dance é direcionado para outras coisas. Motivada porque, além de trabalhar, obviamente, meu físico, eu estava trabalhando o meu eu interior, estava trabalhando a mulher que tem dentro de mim. Hoje eu descrevo como um esporte que trabalha todo o seu movimento do corpo, que trabalha a autoestima da mulher. Eu me apaixonei pelo pole, então não parei mais. O motivo foi o amor. O amor me fez continuar, porque foi um dia apaixonante. O pole pra mim é o único esporte. Os outros eu nunca gostei. Foi o único que me fez me sentir bem, e eu faço por prazer. E que você sempre quer fazer um movimento diferente, ou quer que ele fique melhor, e é isso. Aos poucos ainda, você quer subir na barra, você quer inverter, você quer fazer isso, quer fazer aquilo. Sempre você quer fazer uma coisa que você não consegue. E aos poucos que você vai conseguindo mesmo. Bom, eu descrevo o pole dance como um esporte que você precisa. Não adianta você querer chegar na primeira aula já fazendo um negócio que você não vai conseguir fazer. E é só com o tempo mesmo, com a sua perseverança, que você vai conseguindo mesmo. Bom, eu descrevo o pole dance como um esporte que você precisa persistir bastante. Não adianta você querer chegar na primeira aula já fazendo um negócio que você não vai conseguir fazer. E é só com o tempo mesmo, com a sua perseverança, que você vai conseguir fazer as coisas. O que me motivou, na verdade, foi assim, ter a percepção de que uma coisa que eu não consegui de jeito nenhum realizar na aula anterior, na aula seguinte eu fazia até que com certa facilidade. Foi perceber que o desenvolvimento é gradativo. A nossa percepção, nosso condicionamento, tudo é gradativo. Às vezes a gente sai frustrado. De certa forma, o corpo e até a própria mente foram condicionados a executar de tantas repetições que a gente foi tentando fazer. E também com relação ao ganho da força. Cada aula eu via que eu ficava mais leve, é que eu estava tendo força para sustentar o meu peso. Então assim, para mim, o
Polydance é um esporte completo, porque ele trabalha tanto a questão física, e com relação ao equilíbrio, força muscular, consciência corporal, controle espacial, lateralidade, coordenação motora, quanto a questão emocional, porque ajuda muito com relação ao ganho e aumento da autoestima. E nós fazemos muitas amizades, o que é bem legal. A gente tem um ambiente muito bacana, onde todas se apoiam, todas se ajudam, todas reconhecem as dificuldades umas das outras, né? Porque uma coisa que é fácil para mim pode não ser fácil para outra e a gente vai se ajudando. E assim, é um esporte completo. E é uma... me encantou demais, me encanta, eu gosto muito de praticar. O que eu diria para quem pretende iniciar? Tente, inicie, se permita, que eu tenho certeza que vai ser super interessante. Coisas. O que eu diria para uma pessoa que vai, se joga e não desanima, não desiste. Tem hora que é difícil, tem hora que dá vontade, mas não desiste, porque uma hora você consegue. Beijo. Infelizmente dando aula, mas procure sempre um profissional, procure referências, procure pessoas próximas de você, sabe, que tipo conhece, tipo, procure um amigo, você já fez, não sei o que, sabe? Marque uma aula, vá fazer. Se você não quer assistir, se você não quer ir fazer direto, vá lá, só olha, entendeu? Vá, às vezes a pessoa não quer, tem isso na cabeça que é só de dançar, que é só isso. Não é. Vá que você vai se surpreender, que é muito mais. De iniciar as aulas. Para que você inicie. Marque uma aula experimental e vá conhecer. Independente se você tem 20, se você tem 30, se você tem 40, independente se você pesa 40, 50, 80, independente da sua altura, só inicie. Se permita conhecer essa modalidade. Tenho certeza que você vai se tornar uma mulher muito mais forte. Bora lá! É um esporte que ele trabalha tanto o corpo quanto a mente também, com certeza de meninas que estavam em depressão, e com certeza ajuda muito na autoestima, fora o companheirismo que a gente tem uma com as outras, a gente dá muita risada na aula, enfim, é muito legal, o ambiente é muito bacana, então bora lá, vamos conhecer. O meu conselho para quem quer iniciar as aulas de Polydance é que vá firme, que inicie, que se dê a chance de conhecer essa prática, que permita se conhecer dentro dessa prática, que não tenha medo dos tabus, que não tenha medo do que a sociedade vai dizer, do que a sociedade vai pensar de você, porque a prática ela é muito diferente do que dizem. Na verdade, a gente nem conhece a prática, a gente só conhece o que dizem. E na verdade a prática ela é maravilhosa para o seu autoconhecimento. Super beijo para Mari, né, que é uma excelente profissional, né, é muito carinhosa com a gente, tem muita paciência nas aulas, né, e ensina super bem, né. É isso que eu tenho a dizer a respeito do Poly, tá bom? Um super beijo. As aulas. Tá perdendo tempo se você não iniciou, é isso que eu diria. Você tem que ir, tem que experimentar, tem que tentar. Já até levei minha mãe, ela gostou. E você tem que ir. Seja feliz, você vai amar o esporte, porque ele é sensacional. Um beijo, Fly. Um beijo, Angels.